Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestésicos inalatórios nesse vídeo, precisamente sobre a farmacocinética desses agentes. A farmacocinética é a parte da farmacologia que estuda a passagem de alguma substância pelo organismo e como esse organismo vai manusear essa passagem e essa substância. Então, existe uma sequência de etapas que começa com a absorção, depois vem a distribuição, ao fim da distribuição o agente utilizado vai, então, atingir vários pontos do organismo, onde vai exercer suas funções, e a partir da interrupção da administração dessa substância, ela começa, então, a sofrer a eliminação, seja por metabolização, ou por eliminação pelos órgãos utilizados para a eliminação de cada uma das substâncias, seja por via respiratória, pelas vias de excreção renal ou digestiva. Dessa forma, os agentes em geral, eles são, então, passíveis de serem manuseados pelo organismo e, assim, essa substância vai, a partir dessa passagem, provocar as diversas reações, os diversos efeitos que são, então, estudados no campo de uma outra parte da farmacologia, que é a chamada farmacodinâmica. A complexidade da farmacocinética dos agentes inalatórios é um pouco maior em relação à maioria das outras substâncias, devido à utilização de um aparelho para a administração dos mesmos, que vai ser utilizado com o intuito de administrá-los de forma segura e colocá-los em contato com a via aérea do paciente, por onde essa substância vai ser absorvida e assim distribuída pelos diversos setores, diversos compartimentos orgânicos. Essa administração utiliza, em geral, um aparelho de anestesia, que deve ser testado antes da sua utilização, testado em relação ao seu funcionamento, ao fornecimento dos gases e vapores a serem utilizados durante essa anestesia, e também em relação a vazamentos que são prejudiciais à segurança do paciente. Uma vez utilizado esse dispositivo, então o agente anestésico vai ser administrado numa solução em oxigênio, utilizando alguma forma de circuito de administração dos agentes inalatórios. Esse agente inalatório, então, ao entrar nas vias aéreas do paciente, é denominado fluxo de gases frescos, uma vez que ele, em geral, vai em solução com oxigênio e ou um outro gás anestésico, como, por exemplo, o dióxido de nitrogênio, o protóxido de azoto ou o, o protóxido que a gente usa geralmente em indução de anestesia pediátrica, por exemplo, ou eventualmente quando desejamos diminuir o consumo do agente anestésico principal de maior potência. Essa solução gasosa ou de vapor com gás entra na circulação utilizando então a via aérea do paciente, e essa mistura de gases frescos vai ser então vai passar por vários estágios, vários compartimentos com as diversas denominações. Então temos a necessidade de conhecer o termo fração inspirada do agente anestésico, que é aquela concentração presente de agente vapor anestésico, agente inalatório, misturado ou não ao óxido nitroso, que vai, então, ser absorvido pelas vias aéreas. Aquela fração inspirada vai gerar uma fração alveolar, ou seja, a partir das vias aéreas superiores, ela vai gerar uma concentração no alvéolo do paciente, e essa fração alveolar, se atingir se conseguir produzir um gradiente de concentração ou de pressão parcial
entre o alvéolo e a corrente sanguínea do paciente vai gerar também uma fração arterial. Então, são as diversas passagens do agente anestésico inalatório, desde a sua administração pelas vias aéreas, na conceituação de fração inspirada, passando para as vias aéreas inferiores, gerando, então, a fração alveolar, e depois gerando, através da passagem, através da barreira alvéolo-capilar, gerando a fração arterial. Os diversos conceitos são apresentados a seguir e vão ser submetidos às diversas explicações em cada uma dessas variáveis. Um dos fatores importantes na relação dessa administração do agente anestésico inalatório é a relação de solubilidade do agente anestésico na comparação entre a sua porção a gasosa, a aérea, nos alvéolos, e a solubilidade desse agente anestésico no sangue. Isso gera o conceito de gradiente de concentração ou coeficiente de solubilidade sangue-gás. Isso significa que se o gradiente de concentração é igual à concentração no sangue dividido pela concentração no, sangue, no território gasoso, no ar alveolar, quanto maior for esse resultado dessa divisão, maior vai ser a solubilidade do agente anestésico no sangue, uma vez que o valor superior a 1 significa que há uma concentração maior no sangue do que no alvéolo. À medida que esse valor vai se reduzindo, significa que há uma diminuição da solubilidade sanguínea em relação àquela pressão parcial que a concentração alveolar gerou, até que, em alguns agentes anestésicos, a concentração no momento do equilíbrio vai ser maior no próprio alvéolo do paciente do que no sangue, demonstrando que essa substância tem uma solubilidade sanguínea muito pequena. Aqui nesse diapositivo, então, temos os 3 exemplos, alotano, isoflurano e desflurano, e em relação ao alotano, que tem um coeficiente de solubilidade 2,4, significa que, no equilíbrio de pressões parciais entre os dois ambientes, gasoso e sanguíneo, há uma concentração no sangue 2,4 vezes maior do que aquela concentração no compartimento aéreo alveolar. Isso porque, ao atingir o equilíbrio, aquela pressão parcial existente na corrente sanguínea vai ser igual à pressão parcial existente no alvéolo, porém, como ele tem uma solubilidade sanguínea grande, ele consegue absorver mais agente anestésico até que atinja uma concentração maior para que haja o equilíbrio de pressões parciais entre os dois ambientes. Então, na verdade, quando a gente está avaliando essa questão, a gente imagina que quando você administra o alotano, como o alotano vai passar rápido e em maior quantidade para o sangue, ele tende a ter uma indução anestésica mais rápida, maior, mais eficiente. Mas isso é uma dedução intuitiva errônea, uma vez que o agente anestésico, ao passar para o sangue, tendo ali uma grande solubilidade e uma capacidade de permanência ali de maneira mais prolongada, ele também vai sair de uma maneira mais dificultada, mais lenta, para os demais tecidos, inclusive para o tecido neuronal, o tecido do sistema nervoso central. Então, isso, em relação a esse fator, o fato de ter uma solubilidade sanguínea maior, extrair mais agente anestésico do alvéolo, indica que ele vai permanecer também no sangue mais tempo.
Quando comparamos o alotano com o isoflurano, que tem um coeficiente de solubilidade de 1,4, ou seja, menor que o do alotano, significa que a relação entre gás e sangue ainda é maior, também tem uma solubilidade no sangue maior, vai ter 1,4 vezes mais agente anestésico, maior concentração de agente anestésico no sangue do que no gás, no momento do equilíbrio, só que a solubilidade não é tão intensa como a do alotano, ou seja, enquanto o alotano a relação era de 2,4 para 1, no isoflurano é de 1,4 para 1. E quando a gente vai avaliar o desflurano, e o óxido nitroso é bastante parecido com isso, o coeficiente de partição sangue-gás de 0,45 do desflurano e do óxido nitroso é de 0,47, significa que você vai ter praticamente o dobro da concentração no gás em relação àquela concentração no sangue quando atingir o equilíbrio de pressões parciais. Isso pode gerar uma dedução intuitiva errônea de que, como o desflurano passa muito pouco para o sangue, ele vai demorar muito a atingir um equilíbrio no cérebro, mas é o contrário. Como ele passa pouco para o sangue, a gente vai ter que aumentar um pouco a concentração dele em relação aos outros agentes para ele passar em quantidade suficiente para o sangue. Mas como ele tem pouca solubilidade no sangue, ele vai ser empurrado do gás para o sangue devido ao gradiente de concentração, mas vai sair rapidamente do sangue para os outros tecidos, inclusive para o cérebro, onde vai atingir um equilíbrio de pressão parcial mais rapidamente. Então, intuitivamente, quando a gente diz que a elevação da concentração alveolar do agente anestésico ocorre de maneira mais rápida, é uma dedução indireta, uma inferência indireta, obviamente, de que, como sobe rapidamente a concentração no alvéolo, significa que está subindo rápido também a concentração nos outros tecidos, já que esse agente anestésico ele vai ter pouca afinidade com o sangue e vai sair rapidamente dele. Aqui, novamente, um exemplo de explicação da relação ou do coeficiente sangue-gás e sangue-cérebro do isoflurano. Então, o isoflurano ele é inalado e fica ali no alvéolo, depois de um tempo ele passa para o sangue e vai ter uma porção no sangue um pouquinho maior, 1,4 vezes o que vai permanecer no alvéolo. E quando ele tiver pressão parcial suficiente no sangue para passar do sangue para o cérebro, ele também vai passar mais rapidamente para o cérebro, porque ele tem um gradiente de concentração, um coeficiente de solubilidade cérebro-sangue de 2,2. Ou seja, ele vai ter 2,2 vezes mais partículas, concentração de partículas no cérebro do que no sangue do paciente. Significa que ele tem uma boa solubilidade sanguínea, mas tem uma solubilidade em cérebro maior ainda. Em relação ainda à farmacocinética, alguns fatores são importantes na avaliação da facilidade ou não de liberação do anestésico alveolar para os diversos tecidos, ou seja, a captação alveolar desse agente anestésico. O que favorece a captação alveolar ou a facilidade de liberação de agente anestésico do alvéolo para os demais tecidos. Primeiro, a concentração inspirada. Quanto maior a concentração inspirada, maior vai ser a concentração alveolar e maior o gradiente alvéolo capilar, fazendo com que haja uma saída também rapidamente, independente de outras características, mas em relação a esse fator, quanto maior a concentração inspirada, mais rápida é a passagem do agente anestésico através da barreira alveolo-capilar. A ventilação alveolar também é muito importante. Quanto maior a ventilação, maior é a oferta de agente anestésico inalatório aos alvéolos
e maior a substituição daquele conteúdo alveolar previamente ali existente por uma nova porção de mistura gasosa que vai trazer, então, mais agente anestésico inalatório para aquele alvéolo. Isso vai funcionar também na fase de recuperação, onde uma ventilação alveolar aumentada vai fazer uma maior velocidade de eliminação do agente anestésico alveolar também. Um fator que funciona em sentido contrário é a capacidade residual funcional. Quando a capacidade residual funcional é muito grande, há um volume de reserva maior ali que necessita ser abastecido com agente anestésico inalatório para que haja, então, a substituição de concentrações previamente ou inexistentes ou pequenas por concentrações gradativamente mais elevadas à medida que vai sendo oferecida uma ventilação alveolar. Quando o indivíduo tem uma capacidade residual funcional muito pequena, há um espaço a ser preenchido menor e aí há uma maior velocidade de equilíbrio entre a fração alveolar do paciente e a fração inspirada, o que vai acelerar o equilíbrio dessas frações e acelerar também a indução anestésica. Então, a capacidade residual funcional tem relação inversa com a velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada. Em relação à retirada daquele agente anestésico inalatório do alvéolo, outros fatores são importantes, por exemplo, o débito cardíaco. Quanto maior o débito cardíaco do paciente, maior é a velocidade de retirada desse agente anestésico do alvéolo. E aí vem um resultado paradoxal. O débito cardíaco aumenta, retira rapidamente o agente anestésico do alvéolo, mas isso não significa que você vai induzir o paciente mais rapidamente na sua anestesia, porque essa retirada rápida vai fazer com que haja uma elevação mais lenta da fração alveolar e uma diminuição da velocidade de equilíbrio entre essa fração alveolar e a fração inspirada. Ou seja, a concentração alveolar vai permanecer mais baixa por mais tempo e, assim, vai induzir um gradiente alvéolo capilar pequeno ainda. À medida que o débito cardíaco diminui, em algumas situações clínicas ou patológicas ou fisiológicas, a diminuição do débito cardíaco vai produzir, então, uma velocidade menor de retirada, mas à medida que aquele débito cardíaco passa pela circulação pulmonar, ele vai ser submetido a um gradiente de concentração alvéolo capilar maior, perdão, e embora ele retire o agente anestésico do alvéolo de maneira mais lenta, as porções de fluxo sanguíneo que vão passar ali vão sair carregadas por uma concentração maior de agente anestésico, levando à produção de uma maior pressão parcial do agente anestésico no sangue, fazendo com que esse sangue, embora com débito cardíaco diminuído, à medida que ele passe pelos outros tecidos, principalmente cerebral, ele vai levar um conteúdo de sangue indeterminado, mas com uma concentração, uma pressão parcial maior de agente anestésico inalatório. Da mesma forma que o débito cardíaco aumentado faz com que haja uma maior retirada, uma retirada mais veloz de agente anestésico, uma inferência é feita em relação ao fato de que, como ele tira rápido aquele agente anestésico do alvéolo, a fração alveolar demora a subir, da mesma forma, aquele sangue que está passando ali tá saindo devido a esse gradiente alvéolo capilar pequeno de pressão parcial. O sangue que passa ali, ele vai passar rápido, mas com pouca concentração de agente anestésico. E essa pouca concentração vai levar a uma mais lenta indução anestésica, um mais lento equilíbrio de pressões parciais entre sangue e os demais tecidos, e entre os tecidos e o alvéolo, e a fração inspirada.
Em relação à solubilidade, outro fator importante que vai ter um comportamento parecido é que as substâncias inalatórias que servem para anestesia, que têm grande solubilidade sanguínea, vão passar rapidamente do alvéolo para o sangue, vão gerar uma concentração maior, mas com uma pressão parcial pequena, já que esse sangue ele absorve com muita facilidade esse agente anestésico. E isso vai fazer com que haja uma queda rápida da fração alveolar, que, em consequência disso, vai demorar mais para se equilibrar com a fração inspirada. Ou seja, se tem uma solubilidade sanguínea muito alta, vai retirar muito agente anestésico do alvéolo, vai gerar um gradiente de concentração alvéolo capilar pequeno, e essa pressão parcial sanguínea, embora com concentração alta, vai funcionar de maneira desfavorável à velocidade de indução, uma vez que quando esse sangue é carregado com muito agente anestésico, passar pelo cérebro e por outros tecidos, ele vai ter muito sangue, muito anestésico inalatório, mas esse anestésico inalatório ele está bem dissolvido, ele tem afinidade pelo sangue, ele vai ser liberado lentamente para os outros tecidos. Então, a solubilidade sanguínea, ela traz em consequência, uma indução mais lenta, uma velocidade menor de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada, e indiretamente entre a fração tecidual, inclusive cerebral, e a fração inspirada. Então, as substâncias de solubilidade menor, elas passam em pouca quantidade para o sangue, mas o que passar para o sangue vai ser liberado facilmente para os tecidos periféricos, inclusive cérebro. Então, quando você utiliza um agente anestésico inalatório de baixa solubilidade sanguínea, como o óxido nitroso, você vai fazer uma rápida elevação da fração alveolar em direção à fração inspirada, com equilíbrio mais rápido. E isso é uma inferência ao que também está acontecendo nos tecidos de outros compartimentos, inclusive o cerebral. O sangue absorve pouco agente anestésico devido à sua baixa solubilidade, mas quando esse sangue passa pelos tecidos, ele também vai entregando mais rapidamente. A concentração, então, deve ser bem entendida como um fator importante e a pressão parcial como fator determinante de passagem do agente anestésico entre os diversos compartimentos através das diversas barreiras. E as pressões parciais comparadas entre diversos compartimentos vai gerar o conceito de coeficiente de partição. Quanto maior a solubilidade do agente anestésico inalatório num determinado tecido, mais rapidamente ele vai empregar aquele tecido e mais lentamente ele vai ser removido daquele tecido, seja ele qual for. A ventilação alveolar é extremamente importante e ela tem uma relação importante com a capacidade residual funcional na indução da anestesia. Quanto maior a capacidade residual funcional, mais interessante é aumentar a ventilação alveolar para você mais rapidamente substituir aquele componente aéreo encontrado naquela capacidade residual funcional por uma mistura nova contendo agente anestésico e assim acelerar a indução da anestesia. Esse conceito de relação entre ventilação alveolar e capacidade residual funcional é um conceito relacionado com a constante de tempo que relaciona o fluxo de algum gás ou líquido com o compartimento onde você pretende gerar uma saturação ou um equilíbrio entre concentrações, como vai ser visto posteriormente. A solubilidade também já foi comentado, que é muito importante, e lembrar que a solubilidade do agente anestésico inalatório, ela é cerca de 18% menor em neonatos, e devido a essa diminuição da solubilidade sanguínea nos neonatos, há, entre outros fatores, um aumento na velocidade de indução da anestesia. Como foi dito, a solubilidade
sanguínea, ela é inversamente proporcional à velocidade de equilíbrio entre pressões parciais dos diversos tecidos. Então, tanto o agente anestésico de baixa solubilidade produz uma maior velocidade de equilíbrio, como também nos pacientes neonatos, utilizando o mesmo agente anestésico em adulto ou neonato, você vai observar que no neonato vai induzir uma maior velocidade de equilíbrio entre pressões parciais. E uma outra questão importante é o shunt, que pode também alterar a velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada, como vai ser visto posteriormente. Em relação à constante de tempo, comentada anteriormente, então a gente tem que a constante de tempo é igual ao volume do compartimento a ser que se deseja produzir a estabilidade ou o equilíbrio de de concentrações entre o que se encontra e o que se deseja alcançar, e o fluxo de líquido ou de gases que se pretende introduzir ali. Então, supondo, por exemplo, um exemplo fictício de um pulmão que tem uma capacidade de 4.000 litros, e você induz um volume de ventilação alveolar num fluxo de 4.000 ml por minuto. Então, se você dividir 4.000 ml por 4.000 ml por minuto, você vai ter uma constante de tempo igual a 1. Então, é o tempo que seria necessário para você atingir o equilíbrio entre os diversos compartimentos numa velocidade de infusão de líquido ou gás em que você está promovendo a substituição total e imediata, retirando um conteúdo anterior e colocando um conteúdo novo. Isso vai sofrer influência da solubilidade, da diferença de solubilidade entre os setores, mas se a solubilidade for igual entre os dois compartimentos, então a fórmula de constante de tempo é igual a volume dividido pelo fluxo. E aí a gente tem, então, que se você calcula a constante de tempo de de uma determinada situação, ou seja, você vai conhecer o volume do compartimento e o fluxo de entrada do que você está querendo introduzir ali, você vai descobrir qual que é a constante de tempo e você vai ter que aprender que numa indução, essa constante de tempo ela vai gerar em uma constante de tempo apenas, uma mudança de 63% em direção ao equilíbrio entre as concentrações ou pressões parciais. Numa situação de duas constantes de tempo, você vai aproximar a 86% fração no compartimento em relação ao que você está oferecendo. Em três constantes de tempo, você vai ter no compartimento 95% da concentração que você está oferecendo ali para o indivíduo. Em quatro constantes de tempo, você vai ter 98% da concentração do agente anestésico inalatório naqueles alvéolos, se você estiver oferecendo qualquer que seja o volume em relação ao fluxo que você tá oferecendo. Então, se você, independente dos volumes aqui, você calculou a constante de tempo, quando você atingir quatro constantes de tempo, que é 4 vezes o que você encontrar de resultado aqui, você vai ter naquele compartimento 98% da concentração do líquido ou do gás que você está oferecendo para o paciente, no caso nosso aqui. Então, se você estiver oferecendo 4%, por exemplo, 3% de sevoflurano, quando você tiver passado uma constante de tempo, você já tem 63% dessa concentração que você está oferecendo de 3%. Se você já passou quatro constantes de tempo, você já tem 98% daquela concentração, ou seja, está quase já igualando. Você tem no alvéolo do paciente quase 3%, que é o que você está dando
no fluxo de admissão de gases para esse paciente. E depois que esse alvéolo despeja ali o conteúdo do agente anestésico inalatório na corrente sanguínea, esse agente anestésico ele vai ser distribuído segundo vários critérios, mas os dois principais são o tamanho do tecido e o fluxo sanguíneo que esse tecido recebe. Existe uma classificação de tecidos segundo a capacidade ou a velocidade de equilíbrio que esses tecidos vão apresentar em relação ao que você está oferecendo de agente anestésico para ele. Então, nós temos o tecido ricamente vascularizado, composto por coração, cérebro, fígado, rins, que compõe 10% do peso do corporal do paciente, mas que recebem 75% do seu débito cardíaco. Então, esses tecidos ricamente vascularizados, que são uma porção pequena, mas que recebem quase a totalidade do sangue, eles vão sofrer um equilíbrio muito rápido. Então, nesse gráfico aqui, você vê a elevação da concentração alveolar e a elevação da concentração nesses tecidos ricamente vascularizados, porque eles são compõem um grupo muito pequeno com um fluxo sanguíneo muito alto. Aquele sangue arterial que passou pelo pulmão, entrou no coração esquerdo do paciente, é bombeado, ele vai receber muito rapidamente uma grande quantidade, uma grande parcela daquele agente anestésico inalatório que foi absorvido dos alvéolos. Existe um outro tecido, um outro grupo, que é o tecido magro, composto principalmente por tecido muscular e pele, que compõe cerca de 50% do peso corporal do paciente, porém recebem apenas 20% do débito cardíaco. Então, é um tecido muito grande, recebendo uma parcela muito menor do débito cardíaco. Por isso, o equilíbrio vai ser atingido muito mais lentamente, esse grupo vai demorar muito mais para se equilibrar com a concentração ou com a pressão parcial daquele agente anestésico que está chegando pela corrente sanguínea. O terceiro grupo é o grupo pobremente vascularizado, composto por ossos, ligamentos e outros, que compõem cerca de 20% do peso do corpo do paciente, mas recebe apenas, no máximo, 1% do débito cardíaco em média. Então, esse é um grupo que ele vai receber muito pouca quantidade de agente anestésico, num fluxo sanguíneo muito pequeno, que vai gerar uma demora muito grande de equilíbrio. E é um tecido que não tem muita afinidade, a solubilidade do agente anestésico ali é pequena, então ele também não vai receber pouco agente anestésico, vai equilibrar rapidamente, porque ele não tem muita solubilidade, o anestésico não tem muita solubilidade ali. O quarto tecido, ou grupo, é o tecido gorduroso, que compõe também cerca de 20% do peso corporal do paciente, recebe algo em torno de 5% do débito cardíaco, e, além disso, ele tem uma grande afinidade pelo anestésico local. Então, é um tecido que vai receber pouco anestésico local, ele é como se fosse uma bacia muito grande para recepção daquele anestésico local e que vai demorar muito para atingir o equilíbrio. Então, ele recebe pouco, ele tem uma afinidade muito grande. Se você ficar ali muitas horas anestesiando, ele vai continuar absorvendo em pequena quantidade, enquanto o tecido ricamente vascularizado já se equilibrou, ele vai ainda demorar bastante tempo equilibrando, e quando você interromper a anestesia, ele vai, pela afinidade que ele tem, ele vai ser o último tecido a liberar totalmente o anestésico inalatório que ele recebeu. Então, são as diversas nuances que fazem a gente entender qual a velocidade de equilíbrio entre os tecidos, tanto na indução quanto na recuperação da anestesia. Então, nesse outro diapositivo, mostrando de uma forma diferente a entrada do agente anestésico no vaporizador, do fluxo de gases frescos no vaporizador, onde esses gases contendo oxigênio com ou sem óxido nitroso, ele vai, então, se misturar ali no vaporizador,
captando, se misturando com o agente anestésico utilizado ali, o Sevurane, Desflurane, Zoflurane, o que você estiver utilizando, e isso vai ser liberado para um circuito anestésico, que pode ser um circuito aberto, que tem uma velocidade de equilíbrio praticamente imediato, um circuito circular, que vai oferecer um tempo maior de equilíbrio entre o conteúdo naquele circuito e o que você está oferecendo para ele. Ainda não entrou em contato com o paciente, a partir do aumento progressivo da concentração do agente anestésico no circuito anestésico, começa a gerar progressivamente uma concentração capaz de levar ao aumento também progressivo da concentração alveolar, e à medida que essa concentração alveolar se eleva, vai gerando progressivamente um gradiente de concentração e pressão parcial entre a alvéolo e a corrente sanguínea. Quando esse gradiente for suficiente, o agente anestésico entra na circulação pulmonar, vai para o coração e aí ele é distribuído pelos diversos tecidos. De novo, mostrando aqui de maneira apenas ilustrativa, a proporção de velocidade de equilíbrio entre os diversos grupos de tecidos. Então, você tem uma parte que vai diretamente para os tecidos ricamente vascularizados, que recebem rapidamente o agente anestésico, mas uma massa de tecido pequeno, então acontece um equilíbrio muito rápido. O músculo já é uma massa maior de tecido, já tem uma afinidade boa, mas vai receber um pouco mais lentamente, então demora um pouco mais para atingir o equilíbrio. E o tecido gorduroso, que é uma caixa muito grande para receber o agente anestésico, e isso representa a maior solubilidade do anestésico ali, recebendo também um fluxo muito pequeno, que vai, então, demorar para atingir o equilíbrio entre o tecido gorduroso e a fração, a pressão parcial que chega através da corrente venosa. Aqui do lado direito, as diversas proporções, tanto de pressão parcial quanto de volume total de agente anestésico que vai ser suficiente e necessária para atingir o equilíbrio nos diversos tipos de tecidos, e assim também de acordo com a fração do débito cardíaco que chega a cada um desses tecidos. De novo, aqui falando da solubilidade e do fluxo de agente anestésico que está chegando ali no fluxo de admissão de gases. Então, lembrando que o equilíbrio entre a fração alveolar e a fração inspirada do agente anestésico vai ser tão maior, vai ser tão maior quanto menor for a solubilidade do agente anestésico, porque quando a solubilidade é pequena, ele é absorvido mais lentamente para o sangue, e aí ele atinge um equilíbrio entre o que chega na fração inspirada e o que atinge, que alcança na fração alveolar, de uma maneira mais rápida. O baixo débito cardíaco também produz esse efeito, já foi demonstrado por nós, já foi comentado. O fluxo de gases frescos, quanto maior o fluxo de gases frescos, também maior a velocidade de equilíbrio entre a fração inspirada e a fração alveolar, e a ventilação minuto também vai ser favorável a essa velocidade maior de equilíbrio entre as frações alveolar e inspirada. E o contrário também acontece. Obviamente, se há um anestésico local de alta solubilidade, ele vai ser absorvido em grande quantidade rapidamente para o sangue, gerando um tempo maior de equilíbrio entre fração inspirada e fração alveolar. Assim, os outros fatores já são definidos de maneira análoga na comparação entre os fatores ao contrário. Aqui, em relação do lado direito, a gente pode ver a importância da capacidade residual funcional. Como disse, quanto menor a capacidade residual funcional,
maior a velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada, e o contrário é verdadeiro. Uma capacidade residual funcional muito alta, um volume muito grande, vai gerar uma velocidade mais lenta de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada. Isso, como foi visto, devido à constante de tempo. Em relação à comparação desses efeitos segundo os diversos anestésicos, a gente demonstra nesse diapositivo que realmente a ventilação aumentada, a ventilação alveolar, vai ser importante na velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada, mas isso vai ser mais importante, vai afetar de maneira mais intensa os anestésicos locais de solubilidade sanguínea maior. Aqueles agentes anestésicos, como o óxido nitroso, que tem uma baixa solubilidade sangue-gás, coeficiente de solubilidade sangue-gás, eles vão sofrer uma influência menor através dessa ventilação. Capacidade de equilíbrio, mas ela é mais importante ainda quando o agente anestésico tem um baixo um alto coeficiente de solubilidade de sangue e gás. E o débito cardíaco também vai funcionar do mesmo jeito. Quanto maior o débito cardíaco, na verdade, de forma inversa, né? Em proporções inversas. Quando o débito cardíaco ele se reduz, ele vai produzir um equilíbrio mais rápido entre fração alveolar e fração inspirada, como foi comentado anteriormente. Um débito cardíaco muito alto vai gerar uma velocidade mais lenta de equilíbrio. Mas, de novo, isso é muito importante para agentes com baixo coeficiente, perdão, com alto coeficiente de solubilidade sangue-gás. Quando o coeficiente de solubilidade sangue-gás é muito baixo, como o óxido nitroso, 0,47, tanto o débito cardíaco quanto a ventilação alveolar vão ter uma importância muito menor nessa velocidade de equilíbrio. E quando você compara o adulto com a criança, a gente vai ver que a capacidade residual funcional da criança é menor e a ventilação alveolar é maior, então gerando uma relação de 5:1 no neonato, enquanto no adulto é de 1,5:1, a relação entre ventilação alveolar e capacidade residual funcional. Isso interfere de maneira bastante expressiva na constante de tempo de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada, fazendo com que haja uma velocidade maior de indução no neonato, já que esse equilíbrio acontece de uma maneira muito mais rápida. O débito cardíaco na criança é maior, o que teria um efeito inverso, né? O débito cardíaco aumentado a gente viu que faz com que haja uma maior, um equilíbrio mais lento entre fração alveolar e fração inspirada, mas a parte respiratória tem um efeito mais importante do que esse aumento do débito cardíaco. Então, apesar dessas duas variáveis terem efeitos opostos, a variável respiratória tem uma importância maior. E uma outra coisa que faz essa indução na criança atingir uma velocidade maior é a taxa de débito cardíaco que vai para os tecidos ricamente vascularizados. Enquanto no adulto a gente tem apenas cerca de 8, 10% perdão, o tecido ricamente vascularizado, ele é muito maior nas crianças do que nos adultos. Então, isso vai gerar um maior fluxo sanguíneo para esses tecidos, gerando também uma tendência de maior velocidade de indução anestésica. E, de novo, como já foi comentado anteriormente, a solubilidade do neonato é muito menor.
talvez por diminuição do conteúdo de proteína, ele tem uma menor solubilidade de anestésico em relação ao anestésico volátil, e isso faz com que haja uma maior velocidade de indução. A gente, de novo, lembra que agentes com menor solubilidade sanguínea, como o óxido nitroso e desflurano, tem uma velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração expirada muito maior. Esse equilíbrio acontece de uma maneira muito mais rápida. Outro assunto importante é o shunt. O shunt esquerda e direita, que é o shunt que em geral acontece intracardíaco, ele normalmente não leva a alteração importante, mas o shunt direita e esquerda normalmente leva a a um maior tempo de indução anestésica. A indução fica mais lenta porque à medida que o sangue da periferia cai no coração direito e o coração direito permite a passagem desse sangue sem agente anestésico para o coração esquerdo, então esse coração esquerdo vai bombear aquele sangue sem agente anestésico, misturado com uma pequena parcela que vem do coração esquerdo, propriamente dita, vem da circulação pulmonar, então uma concentração menor. Então, de outra forma, o shunt direita-esquerda, ele vai ter pouca circulação pulmonar, vai ser como se fosse, pode ser tanto por patologia quanto pela condição aqui mencionada, ventilação monopulmonar, você está ventilando um pulmão só, aquele pulmão que não está sendo ventilado está recebendo uma quantidade de sangue em fluxo sanguíneo pulmonar, embora diminuído por diversos fatores, inclusive a vasoconstrição pulmonar hipóxica, mas algum sangue está passando naquele pulmão não ventilado, e aquele sangue não vai receber o agente anestésico inalatório, em consequência disso, e vai misturar com o sangue que conseguiu passar pelo pulmão ventilado, e gerando, no resultado final, uma concentração menor, uma pressão parcial menor, e vai gerar uma indução mais lenta. Isso também tem mais importância para os agentes anestésicos inalatórios de baixa solubilidade, porque os de alta solubilidade acaba que eles, nesse ponto, eles vão ter alguma vantagem, porque vai haver mais passagem de agente anestésico naquele pulmão ventilado do que se o agente anestésico inalatório fosse de baixa solubilidade. Isso pode ser visto na comparação aqui do ciclopropano, alotano e o éter. O éter, que tem uma solubilidade muito alta, ele vai gerar uma pouca diferença entre as duas situações. O ciclopropano, não. O ciclopropano, quando tem 50% de chuntagem, ou seja, está ventilando um pulmão só, vai gerar um prejuízo maior, já que ele tem uma solubilidade sanguínea menor. Bom, então, dito tudo isso, a gente entende que o agente anestésico local, pelo inalatório, para atingir gerar o seu efeito desejado, ele precisa ter alguma solubilidade no cérebro, ele precisa atingir o órgão efetor, principalmente o cérebro, obviamente a gente sabe que tem que atingir a medula espinhal também, onde vai determinar a imobilidade, a analgesia, principalmente, e o cérebro, onde vai determinar a amnésia e a hipnose. Então, ele precisa ter um gradiente de solubilidade sangue, cérebro-sangue, na verdade, sistema nervoso central-sangue, que gere uma concentração em tecido-alvo satisfatória para gerar o seu efeito. E isso vai ser conseguido se o paciente também tiver uma solubilidade sangue-gás satisfatória, que permita aquele agente anestésico não tendo uma solubilidade sanguínea muito alta, permita que a sua saída do sangue para os outros tecidos aconteça de uma forma satisfatória. Ele precisa ter um débito cardíaco satisfatório, que gere a transferência do conteúdo de anestésico inalatório
para os diversos tecidos, sabendo que quando esse débito cardíaco é muito alto, a indução anestésica, o equilíbrio é mais lento, e quando o débito cardíaco se reduz, o equilíbrio entre fração alveolar e inspirada acontece de uma forma mais rápida. É importante que haja um gradiente de pressão parcial entre alvéolo e sangue arterial pulmonar, para que haja transferência desse agente anestésico, e é preciso que, para que isso aconteça, temos que ter uma ventilação minuto satisfatória para trazer o agente anestésico da fração inspirada para a fração alveolar e gerar, então, esse gradiente alvéolo capilar de agente anestésico. Lembrando que a capacidade residual funcional pode interferir na velocidade de indução da anestesia, aqueles indivíduos com baixa capacidade residual funcional, como obesos, gestantes e criança, vão ter uma velocidade de indução mais rápida, já que tem uma capacidade residual funcional menor. E lembrar que a gente tem que ter um fluxo de gases frescos que gere, que traga uma concentração adequada de agente anestésico, conhecendo a CAM, concentração alveolar mínima desse agente anestésico. Então, a gente gera essa concentração tem que ser trazida no fluxo de gases frescos para gerar, então, uma concentração inspirada, gerando uma concentração alveolar e todos esses conceitos remanescentes. Então, lembrando que os diversos compartimentos são separados por membranas e essas membranas vão permitir a geração de gradientes de concentração que vão ser definidos pela solubilidade do agente anestésico volátil em cada um dos tecidos. Aqui as diversas características físico-químicas dos diversos agentes anestésicos que sabemos têm grande importância na evolução da anestesia, tanto na indução quanto na recuperação. Em relação à farmacocinética, também é muito importante conhecer a metabolização dos agentes inalatórios. No passado, foram utilizados em clínica vários agentes anestésicos de grande potência, de grande funcionalidade, mas que apresentavam, devido a essa capacidade de alta metabolização, produção de subprodutos que eram bastante deletérios. Assim, o metoxiflurano, com uma porcentagem de metabolização que girava em torno de 50% até 70%, segundo alguns autores, produzia uma carga de flúor inorgânico muito alta na circulação, gerando insuficiência renal poliúrica em alguns pacientes, e assim foi abandonado devido a isso. O alotano tinha uma taxa de metabolização em torno de 20% ou mais, que também geravam produtos que eram causadores de graves situações, como a produção de ácido trifluoracético, que podia induzir a formação de autoanticorpos pela ligação com células hepáticas e produzindo, então, na forma de acteno, ou seja, era um subproduto que muito pequeno não conseguia estimular a produção de anticorpos, mas se ligando a proteínas de células hepáticas, acabavam se transformando em moléculas maiores que induziam dessa forma a produção de anticorpos contra si, por conseguirem se transformar em antígenos. Também a produção de outros subprodutos capazes de causar a agressão direta, principalmente via metabolização redutora do alotano, produzindo então a ligação, produzindo então radicais que eram relacionados à hepatite fulminante, com graves quadros também que surgiam a partir dali. Os demais agentes anestésicos, o sevoflurano tem uma taxa de metabolização de 5%, produz alguma carga de flúor, mas não se demonstrou que seja capaz de, com isso, com a concentração que ele produz, levar a problema importante, nenhuma condição clínica foi derivada disso. O sevoflurano
tem essa metabolização em vivo e tem uma outra metabolização que pode acontecer nos grânulos de absorvedor de CO2, principalmente a cal baritada, mas também a cal sodada, produzindo tanto monóxido de carbono, como também produzindo alguns compostos, compostos A, B, C, D, principalmente o composto A, que foi relacionado com insuficiência renal e em alguns estudos em animais. Mas esses estudos demonstraram que há uma diferença de metabolização desse composto A que produz moléculas que são deletérias, mas que não conseguem ser produzidas em quantidade no ser humano devido à falta de uma enzima importante na metabolização desse composto. Então, apesar do sevoflurano também gerar composto A quando é inalado pelo humano, não consegue ser metabolizado para produzir as substâncias tóxicas que são produzidas em ratos e assim geram a insuficiência renal importante. O enflurano com a metabolização de 2,4, o isoflurano 0,2 e o desflurano 0,02. Principalmente o desflurano, com essa metabolização de 0,02 e sendo eliminado de uma maneira tão rápida, ele não consegue dar tempo de gerar metabólitos de gravidade no ser humano. Aqui as fórmulas estruturais dos diversos compostos que são produzidos através da metabolização do sevoflurano, reação dele com o absorvedor de CO2, mas que no ser humano não conseguiu ser demonstrado como sendo compostos de risco. Em relação à recuperação, também há uma velocidade de recuperação rápida, né, mais rápida naqueles indivíduos que recebem agente anestésico de baixa solubilidade sanguínea, então a recuperação muito mais rápida, a eliminação do desflurano mais rápida, em seguida o sevoflurano e depois o isoflurano. E mostrando também que o débito cardíaco é importante nessa eliminação e, embora a gente consiga acelerar a indução da anestesia com a utilização de altas concentrações, e com a velocidade de ventilação, o volume alveolar, a ventilação alveolar, minuto, você não consegue, no momento da eliminação, acelerar através de mudanças de concentração, já que você não consegue dar uma concentração menor que zero. Quando a gente vai acordar o paciente, você para de administrar o agente anestésico inalatório, e aí só o débito cardíaco e a ventilação que podem ser manuseados como estratégias de aumento da velocidade de eliminação. Efeitos importantes também utilizados na indução e recuperação da anestesia inalatória são o efeito concentração. Já se observou que quando você utiliza agentes anestésicos com alta concentração, você faz com que haja uma maior velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada. Isso aí é conseguido tanto com desflurano quanto com óxido nitroso, e em relação ao óxido nitroso, que em geral é utilizado em associação com um agente anestésico principal de maior potência, você consegue também gerar o efeito segundo gás, que também é derivado do efeito concentrador do agente anestésico utilizado com altas concentrações. Isso pode ser visto em vídeos no nosso canal, mais especificamente abordando de maneira bastante mais profunda efeito concentração e efeito segundo gás. Um outro efeito que deve ser conhecido e comentado é a hipóxia de difusão. Quando a gente para de administrar o óxido nitroso ao paciente, a sua baixa solubilidade sanguínea faz com que ele seja eliminado de maneira muito rápida, atingindo altas concentrações alveolares e diluindo o oxigênio presente ali. Então, pacientes que receberam óxido nitroso precisam ou são, idealmente,
oxigenados, ventilados com fração inspirada mais elevada de oxigênio durante uns 3 a 5 minutos para compensar essa perda acelerada, essa transferência acelerada de óxido nitroso do alvéolo, da corrente sanguínea para o alvéolo, e que tende a produzir a chamada hipóxia de difusão. Hipóxia de difusão porque o óxido nitroso está passando rapidamente do sangue para o alvéolo, diluindo aquele oxigênio, produzindo uma baixa concentração alveolar de oxigênio e, em consequência, levando a risco de hipóxia. Outra preocupação em relação aos agentes inalatórios, quando da utilização do óxido nitroso, é a sua alta difusão para espaços fechados. A gente sabe que o óxido nitroso tem uma alta capacidade de fusão para espaços fechados e ele que tem um coeficiente de solubilidade sangue-gás de 0,47, é muito maior do que o coeficiente de solubilidade sangue-gás do nitrogênio. Então, o óxido nitroso passa muito rapidamente por os espaços fechados e não dá tempo de retirar o nitrogênio dali, então vai aumentar muito ou o volume daquele espaço, se o espaço é distensível, como alça intestinal obstruída, por exemplo, ou pode aumentar muito a pressão, como, por exemplo, em pacientes que tenham, eventualmente, cirurgias de prótese de tímpano, que podem ser até deslocados pela introdução, pela passagem rápida do óxido nitroso para aquele espaço fechado produzido pelo enxerto no ouvido médio do paciente. Então, existem algumas situações em que o óxido nitroso é contraindicado, e essas situações são essas em que há obstrução intestinal, cirurgia com injeção de gases intraoculares, cirurgia de enxerto auditivo, entre outros. Aqui um dispositivo que é oferecido, Gasman, existe o site apropriado para a utilização do Gasman, onde você pode avaliar em simulações o comportamento dos agentes anestésicos utilizados e a sua elevação em cada um dos compartimentos, a velocidade de equilíbrio e velocidade de eliminação, comparando diversas situações, diversos agentes anestésicos, diversas formas de se utilizar. Como esse vídeo está ficando muito extenso, isso vai ficar muito cansativo para quem for assistir, eu vou preferir falar sobre essa simulação num vídeo separado, que eu acho que vai ficar mais interessante. Espero que tenham gostado do conteúdo até aqui. Muito obrigado pela companhia. E quem gostou, deem o like. Essas aqui são as nossas fontes utilizadas. E muito obrigado pela companhia.